Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre mais de um tema voltado a GPUs e mineração, inteligência artificial, de mineração à inteligência artificial, a atenção e venda de processamento de GPU com o GPU Utopia. Já aproveitando para dizer que, nesse momento, eu sou líder de comunidade do GP Utopia, então sou um dos administradores do Discord deles e iniciei esse trabalho essa semana, né? Vocês já estão vendo isso algumas semanas depois, então espero que tenha dado tudo certo até lá e eu não tenha, sei lá, xingado alguém, banido todo mundo do grupo ou algo assim. E comigo Não, eu é isso, tenho, gerir é isso mesmo. geria, não, eles pedem, né, cara? Pedem isso. Se a gente ser meio pulso firme e tal, ficar de olho com qualquer spam, coisa assim. Então, estamos lá fazendo esse trabalho. Eu já fazia, faço também no Nerdminer de forma voluntária, e esse aqui é mais profissional. Mas, cara, é um conceito. Nem te apresentei hoje, mas você já falou, então, Felipe, Eu investidor atravessei. pesado, né? Tudo bem contigo, Felipe? Porque esse episódio Tudo vai em dias bem. diferentes. A gente acabou de É, gravar um, mas a gente faz tudo é, essa. tá tudo bem. É isso mesmo, já tá valendo. Bom, isso foi uma coisa interessante, assim, né? É importante dizer, dar até os nomes aos bois, né? O Diego Collin lançou isso no Twitter, ele viu esse projeto nascendo, assim, e como ele já tinha também um contato com o Deni Torres, ele lançou isso marcando o Deni Torres, e é basicamente o seguinte, né? Assim, para quem conhece um pouquinho de inteligência artificial, já está familiarizado com isso. Para quem não conhece, os modelos de inteligência artificial, eles rodam pelas placas de vídeo, ou seja, pelas GPUs. E eles fazem isso porque as placas de vídeo do computador, elas possuem uma unidade de processamento que é o GPU em si, né? O processador da placa de vídeo, e a memória RAM que ele tem são mais rápidas do que o que você tem na CPU e memória RAM somada. Então, essa capacidade de processamento ela é acelerada e se usa muita capacidade de processamento e memória RAM das GPUs para rodar esses modelos, esses programas de ditos inteligência artificial. Então, isso criou, né, uma enorme demanda, né, a demanda que caiu com a mineração e que levou ações da NVIDIA a cair, né, da AMD, né, que são os produtores dessas placas de vídeo a cair, rapidamente já subiram com essa questão do processamento desses modelos de inteligência artificial, desses programas, né, para chamar eles assim, por GPU. Então, a demanda que havia reduzido voltou a aumentar a patamares praticamente de mineração com essas GPUs, né? Então, você tem esse cenário e E aí você tem esse cenário centralizado, né? Então você tem o Chat GPT, que foi a principal ferramenta, né? Para quem não sabe, os modelos do Chat GPT, inclusive, ou muito próximos deles, estão disponíveis no GitHub, então assim, estão em código aberto, você pode fazer uma cópia Ué, eu não sabia e disso, não. Isso é novidade. é. Assim, os principais modelos que eles usam são open source, então, por isso que surgiu, assim, não sei se você reparou como isso foi rápido, de, da mesma maneira que apareceu esse, logo já surgiu de imagem, porque eu utilizava aquele de base para geração de imagem, surgiu
você joga um arquivo em PDF e ele te dá a resposta, você entra num vídeo no YouTube e ele manda o link do YouTube, ele gera um resumo de tudo que foi dito no vídeo. Então, assim, isso poupa muitas horas. E você pode, inclusive, né, não sei como é que está a experiência das pessoas com isso, né? Que a maioria das pessoas entra no chat GPT e pergunta se o Palmeiras foi campeão mundial. Que bosta. É sério, cara. É sério. Oh, É, meu Deus, velho. você pode jogar com modelos de IA de um para outro. Então, assim, você pode, por exemplo, entrar num desses que faz resumo com vídeo ou de PDF. E aí, quando ele lê o PDF todo, ele vira para você e fala, tá, o que você quer saber agora desse PDF? Aí você vira para ele e fala assim, olha, eu quero que você me faça um input com as informações desse PDF para que eu use no chat GPT para fazer um artigo sobre tal tema, sobre o tema do PDF. E aí ele vai lá e te dá um input. Então, assim, você pega o input de um, joga no outro, então você está jogando com esses modelos de linguagem um contra o outro, né? Um a favor do outro, na verdade, né? Ou você pegar um sumário de vídeo e tal, e você vai lá no outro, ó, resume isso aqui para mim, né? Para que vire um input para tal coisa, né? É uma das formas que você trabalha com isso. Outra forma interessante também com inteligência artificial é você perguntar, né? Então, assim, o que que você quer de resultado final? Ah, eu quero tal e tal coisa, tá? Eu quero fazer tal e tal coisa. Qual é a melhor forma de eu chegar da maneira mais completa nisso, usando você? E ele responde, né? É interessante porque eu gosto principalmente porque, assim, é algo que força a linguagem escrita, sabe? É uma das coisas que o brasileiro faz muito mal no geral, né? Nossa senhora, pô, é por isso que o brasileiro não consegue usar esse trem direito, ele não consegue nem perguntar para a máquina o que que ele quer, é difícil. Colocar em palavras Exata, aquilo que você pensa, né? exatamente, né? E ainda vira umas coisas, né? Assim, politizadas, que é problemático essa politização das coisas, né? O cara entra e fala assim, ah, tá vendo? Eu dei uma resposta woke aqui, não sei o quê. E a pessoa não entende. E normalmente os problemas do computador estão sempre entre a tela, né, entre o teclado e o chão, né, que é o indivíduo, né? Ela não É, só você entende que botar viés, pô. Toda vez que você usa o chat GPT, exatamente, ele fala de empoderamento, ele fala uns trem, olha, lero. Aí você tem que botar e- viés aí, velho. exatamente assim. Você tem conversas salvas, então você quer baseado no artigo tal que eu escrevi. Agora eu quero escrever um outro artigo que usa os conceitos daquele para escrever outro. Você não precisa dar mais um input todo de novo, mas você consegue dar viés. Olha, eu quero que você escreva um texto, eu quero que a sua resposta seja baseada num viés libertário da escola austríaca de economia, ou não, sabe, do marxismo, né, e da dialética. Você dá o comando, né? A resposta padrão dele, dos modelos dessas linguagens, tem a ver com o modelo de linguagem que ela foi exposta. E se você, no caso do ChatGPT, que ele é generalista, ele varre a internet, aí você está exposto ao percentual de quantidade de publicações que são escritas versus as outras visões. Então, é óbvio que ele vai acabar tendo um viés para onde existe mais conteúdo sendo produzido. Então, essa é uma das coisas interessantes sobre inteligência artificial que eu acho válido compartilhar com as pessoas, né? Porque a gente Só para constar que o Marco Batalha ia fazer um curso sobre prompt engineering, né? ele fez, está no Lear, né? Plataforma Lear. Ah, Lehrer de professor em alemão, né? Isso, L-E-H. isso.
E acho que custa R$ 50, cara. Então, assim, se você não sabe fazer, vale muito a pena ver esse curso. É um curso introdutório muito interessante, né, nas maneiras de como você fazer esses inputs. Eu até mandei algum material que eu tinha para ele, assim, eu falei, olha, isso aqui é interessante você colocar no curso de, né, esses, principalmente de ler arquivo PDF, né, o ChatGPT, ele está com uma limitação, parece que já está vindo uma nova função que vai acabar com isso, né, ele vai começar a fazer pesquisas em tempo real no Google para te dar a resposta. Mas no momento ele não faz isso ainda, ele está exposto a E é só pro pago, né? textos só para pago, só para pago. Mas assim, a diferença de conteúdo, se você vai usar a ferramenta de uma forma mais profissional, a diferença de conteúdo e de capacidade de resposta dele vale muito a pena assinar o pago. E você tem essa questão de colocar o input, né? E ele é exposto a texto só até 2021. Então, você tem um artigo científico de 2023, você dá referência para ele, ele não sabe qual que é, mas ele tende a te dar uma resposta errada muitas vezes. Ele não te deixa sem resposta. Ele dá uma resposta baseada no contexto. E normalmente ela é errada, né? Eu vejo isso quando eu quero fazer post para minha esposa, que sai um artigo novo e tal, e ela falou, pô, espera aí, isso aqui não é o assunto e tal. Aí que a gente foi perceber. Eu falei, pera, mas por que você está me dando resposta? Aí eu fui perguntar para ele, por que você está me dando resposta errada? Aí ele falou, não, porque eu não tenho esse artigo, porque esse artigo é de 2023, eu só tenho, eu só tenho até 2021. Aí eu fui olhar o ano, era desse ano. Eu falei, putz, entendi. Aí você usa o PDF, vai lá, pega o artigo em PDF e faz assim, ó, faz um input dos principais temas para usar no chat GPT. Aí ele vai lá e faz o artigo, fala disso, 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 daquilo. Aí você vai lá no chat GPT e faz o que você quiser com essas informações, entendeu? Porque elas vão vir da referência. Então é uma forma interessante de você contornar isso, sabe? Cara, não. Esqueci que eu ia falar do ChatGPT também, do uso que eu tive com ele. Ah, lembrei. Com o código, né? Como eu estou estudando isso e tal, programação, às vezes você pede. Ele é muito bom explicando a parte de programação, mas dependendo da coisa que você pedir para ele te explicar, tipo assim, você pede para ele te explicar uma relação muito louca lá. Ele vai te explicar alguma coisa, mas você tem que passar o olho, porque pode nem sempre estar certo. Sim, sim. Principalmente também na hora dele fazer referências, ou quando você coloca um artigo muito técnico, assim, aí ele tende a te colocar referências erradas, e aí você tem que ir para cima dele e, tipo, sair corrigindo. E eles falam, às vezes, desculpa, eu me equivoquei, não sei o que e tal, não use dessa forma. Então, você tem que questionar, né? Tem como se fosse um professor que pode estar certo na maioria do tempo, mas às vezes ele erra e é importante você estar atento. Olha, você tem certeza disso? E aí ele dá uma varrida de novo e fala, não, ó, realmente me enganei aqui e tal. Então é importante isso, né? Bom, feita essa pequena introdução sobre inteligência artificial, Falamos muito de é, chat GPT. OpenAI está patrocinando esse episódio. quisera eu, tô lá pagando Nossa todo mês os Senhora. caras. É, Mas olha, eu não me arrependo de pagar, sinceramente, eu acho que é uma ferramenta, a diferença do gratuito para o pago é grande. Ele dá respostas muito mais precisas, ele tem muito mais contexto. Ele aparentemente isso significa que ele foi exposto a muito mais texto, né? E conta com um hardware mais rápido até para as respostas, dada a complexidade que é. Ele é mais lento do que o gratuito, mas pela complexidade, provavelmente o hardware é até melhor, né? Nesse sentido. com certeza. E aí é isso, né? Você tem essa demanda pelo hardware, né? E você ter hardware dessa magnitude, a gente está falando de RTX 4090, né? Uma plaquinha que é a principal placa hoje do mercado,
Está custando, vou até olhar preços de agora, 1.800 € uma placa, né? Mesmo com essa queda de preços que teve, é uma placa bem cara, né? E assim, são placas top de linha mesmo que precisam, porque você precisa de muita memória RAM e essa memória é utilizada para gerar essas respostas desses modelos que são carregados. E aí, obviamente, você fica com essa demanda, né? Então, você tem demanda de um hardware especializado e, normalmente, né, assim, para grandes operações, tem que estar num data center com temperatura controlada, enfim. Isso é quase, né, se você for ver, é parecido com mineração de criptomoedas, né, com uma farm de mineração. Então, você tem uma grande quantidade de poder computacional parado num lugar, funcionando, com demanda de energia elétrica, com uma série de coisas assim, sendo acessados a todo momento, de forma centralizada por uma empresa. Aí, a GP Utopia vira e fala assim: mas por que centralizado? Né? Essa é a ideia dos caras. Por que não vender um processamento ocioso, né, que as pessoas tenham, para rodar esses modelos de programação? Então, essa é a ideia dos caras, que eu acho genial. Tipo assim, é meio que a gente tem com o Bitcoin, não? Exato, exato. E assim, aí entra o toque de genialidade dos caras também, né? Assim, como é que a gente vai fazer os incentivos disso? Como moeda nós vamos utilizar? Bitcoin via Lightning, entendeu? Aí a coisa virou interessantíssima. Então você entra no site, neste momento, né, já partiu, né, quando o Diego Collin fez o post, era ainda algo experimental, o cara estava rodando ele mesmo, fazendo a remuneração em cima dele rodando o teste. Então, ele estava vendo a conexão, a estabilidade com a conexão, como fazer isso, porque ele conseguiu fazer isso via Windows com uma ferramenta que o Chrome tem agora, que é você está conectado a um site e esse site consegue usar o poder de processamento da sua GPU. Isso foi feito pelo Chrome para jogos, obviamente, né? Então você tem um jogo num servidor lá e o servidor tá acionando o poder de processamento gráfico da sua placa e você consegue rodar jogos de qualidade gráfica e demanda gráfica muito superiores. Só que a ferramenta está aí e o uso foi feito para, nesse sentido, para acessar a GPU das pessoas para esse processamento, para carregar esse modelo de linguagem e processar essas demandas. Então, você roda a inteligência artificial. Nessa fase de teste, ele estava só rodando, dando sinais e remunerando para isso, e remunerando via Lightning, então ficava o saldo lá aparecendo na conta da pessoa. Agora, já se abriu a primeira versão onde você tem compradores e vendedores. Então, assim, se você for comprar, você pode usar lá, você entra, faz uma pergunta, estilo chat GPT, paga em Lightning e ele te dá uma resposta, né? Custa 7 satoshis, se eu não me engano, para você Que é mandar uma pergunta. baratérrimo, né? Barato, né? E aí ela remunera 6 o computador que fez e um é de taxa para ele, né? Ou seja, está vendo que são baratérrimo e a maioria En- ainda vai para quem, entre aspas, minerou, né? Então, digamos que a gente está meio que começando a montar uma estrutura de inteligência artificial que vai ser praticamente incensurável.
Exatamente. Você pegou o ponto. Hum, Sabe porque aquela daqui a coisa pouco assim, vai proibir na vi- Itália? Meu ovo. é exatamente, tipo assim, virão regulamentações, porque a inteligência artificial não pode falar disso e daquilo. Aí, tipo assim, a OpenAI, que tá lá nos States, vai cortar lá no chat GPT, aí que tá, né? Inclusive, inclusive, o segundo líder de comunidade que entrou hoje também, ele é italiano. E é legal, tá? Cara, Atrai, vai atraindo as pessoas. infelizmente, assim, felizmente você não consegue mais, por exemplo, código, que no fim das contas é texto, você não consegue mais limitar isso, cara. Exato. E isso é interessante, assim, né? É lógico que, né, aí, como é que foi esse pioneirismo? O Diego Collin deu a fita, eu olhei, marquei o Berna também, porque eu sei que ele tá com as GPUs paradas, e, cara, aí eu dei o Berna, assim, foi questão de tempo deles mudarem as coisas, assim, ver o que precisava, viram que precisava de 32 gigas de RAM, tal, aí desmonta as máquinas, liga as máquinas, né, reconfigura tudo, instala os Windows no SSD e vai fazer a coisa, porque o sistema funciona no Windows, né, no Chrome. Então, já mudaram tudo, já ligaram as coisas, já botaram para rodar. E aí começaram a gerar conteúdo, né? Bom, estou testando e tal, aí começou a pagar muito nessa fase de teste, aí estava rodando essa fase de teste. Aí um cara descobriu um bug, começou a pegar dobrado o pagamento, pegou mais de 1 milhão de satoshi dos caras, eles enterraram essa fase de teste. Aí voltaram 2 dias depois com uma versão de início de compra e venda. E aí é aquilo, né? Assim, você tem vantagens e desvantagens como tudo no momento. Assim. Não recomendo absolutamente ninguém a comprar um hardware e colocar para fazer isso, né? Por mais que pareça ser um sistema seguro, eu estar participando disso pessoalmente, né, em termos de comunidade e tudo, eu não recomendo que você faça isso no seu computador pessoal, onde você tenha salvas, onde você tem algo Acho que assim. nada referente a esse tipo de atividade, mineração e tal. Computador Nada, pessoal é uma nada, coisa, né? nada, nada. Assim, o próprio minerador mesmo, ele tem minerador que tem fragilidades onde atacantes podem se aproveitar, né? Por isso que antivírus sempre aciona quando vem minerador. Então, não confie. Ah, quero entrar, tenho o meu computador aqui, quero entrar só para fazer um testezinho rápido, ver como é que carrega e tal. Tudo bem, mas não coloque isso como, sabe, teste, só teste. Se for, vou querer fazer. Cara, nem que seja para você pegar um outro SSD, gravar um outro Windows, aí você usou o seu Windows normal, o seu SSD, você vai lá, reinicia o computador, loga pelo aquele outro SSD que você fez só para isso, né? Não precisa ter um SSD grande, 120 GB já resolve, isso aqui tá merreca, né? Mesmo se botar em 300%, não tá, acho que não sai nem R$ 100 o negócio dele, né? Só um detalhe, esse SSD tá barateando, hein? Quem entender, eles Tá, entenderão o porquê da fala. tá sim, tá barateando sim. Então, não só para isso, mas para Node também tá uma excelente época para pegar. Se eu tivesse quando eu peguei o meu para rodar um Node, eu peguei HD, mas se tivesse nos preços de hoje, certamente eu pegava um SSD de 2 TB. Eu tô falando por causa daquela refutação que eu fiz ao vídeo lá do área Bitcoin, então. O que eles chamaram de armazenamento que eu não lembro? Que o Node do Monero ia crescer tanto que não ia ter onde armazenar, ia ter que ter um computador da NASA. Ah, tá. Pois é, assim, tá barato o Bitcoin, tá barato o Monero, tá barato tudo. Bom, enfim, eu acho que esse precedente dessa descentralização de GPU
é algo muito interessante, né? É muito interessante para todo mundo, porque assim, você, usuário final, uma resposta longa de um chat GPT demorar 5 segundos a mais, ou 10 segundos a mais, ou a menos, não vai lhe fazer grande diferença. Mas, se esse, isso tira de gasto para uma empresa centralizada rodar um data center e colocar coisas assim, né? Para quem é da bolha, acompanha mais recentemente, o trabalho que o Jaraguá teve comprando GPU e uma série de coisas assim para rodar o Olavo GPT lá que ele está fazendo, quer dizer, uma demanda de hardware, de tempo e tal, e tudo isso pode ser economizado potencialmente com uma situação, com uma solução descentralizada como o GP Utopia. A partir do Assim, momento que ele tem criar outro um detalhe. modelo, foi, diga. Isso que eu ia falar, é tão GPU intensive para você rodar um modelo, às vezes pequeno que seja? É, é porque assim, é, o modelo que você cria, pelo que eu entendi, eu posso estar falando besteira e se eu estiver, por favor, alguém que entenda mais do que eu me corrija. Mas para você criar o modelo, você tem que expor ele a uma série de textos e ele vai ficar processando aquilo. Depois que você expôs ele, você vai criar esse arquivo final. Esse arquivo final ele vai ser carregado na memória da GPU para aí sim, quando você der os inputs, ele dá a resposta, entendeu? Tá, entendi. Então, assim, uma vez que Ah, você fez ele, vai ter esses serviços. Não sei se necessariamente do GPU Utopia, mas eu creio que sim, de você poder, consumidor, subir o seu próprio modelo de linguagem e usar esse poder descentralizado para que as pessoas rodem ele e tenha essa demanda, entendeu? E aí tudo rodando em cima da rede Lightning dos pagamentos com Satoshi, né, nesses canais interessantes e pequenos. Uma coisa interessante, por exemplo, que o Deni Torres fez foi abrir canal de pagamento Lightning com a própria GP Utopia. Então, assim, as pessoas que estão recebendo por ele estão ajudando a rotear pagamento, está recebendo também uns satoshis extras por fora em relação a isso. não, é maravilhoso. Tipo assim, eu acho a ideia mais top ainda no sentido da possível descentralização que a gente vai ter nisso, né? Eu acho que isso é o suprassumo de toda essa história. Mas ainda assim tem essas pequenas coisinhas, né, que a gente cansa de falar. Você receber em Bitcoin, receber via Lightning, isso é uma maravilha em termos assim de liberdade. Tipo assim, não tá passando o seu CPF, não tá agregando em faturamento da sua empresa, você não tem que pagar imposto sobre. Isso é uma maravilha e você ainda contribui para a descentralização de uma coisa que daqui a pouco, daqui a muito pouco, vai ser fortemente regulamentado. E é via Albi, tá? Você tem que ter a Albi para poder receber. E pagar também, se eu não me engano. Porra que é essa de Albi? A carteira, a carteira Albi, ela é custodial, mas você tem que ter ela porque o site interage dessa forma com os pagamentos para não ter taxa, né? Senão vai Ah, ter tá, não, taxa. entendi. Enfim, Mas aí é aquilo, você pegou o Satoshi, transaçãozinha você via tira. Lightning você tira. Exato, exato. É bem isso. E isso é a parte legal da coisa, né? Assim, acho que esses são os passos que estão sendo dados além, essa descentralização é super útil, porque você está. Para que você não usar um lugar centralizado, que é passível de falha, muito mais fácil do que você usar. Agora tem, sei lá, 300 300 placas logadas, estou até abrindo aqui para ver direitinho, mas enfim, entre 200 e 300 pessoas no mundo cedendo o poder computacional e, e isso, né, 200, tem 200 online agora nesse momento, e isso é muito melhor do que você ter um ponto de ataque no sentido, nesse momento é vulnerabilidade, né, assim, de ter
coisas travando em série. Então é melhor você ter vários deles ao redor do mundo, é mais seguro para o sistema funcionar melhor como um todo. De lado E para negativo, contribuir? aham. Tá, Não, pode diz falar. isso. Pode falar, Não, eu ia para perguntar, tipo contribuir. assim, se eu quisesse contribuir nessa parada. Tipo assim, eu quero entrar com a minha GPU, qual que Né? tem que ser o mínimo, como é que eu faço? Olha, você precisa de um PC rodando Windows, o Chrome na versão mais atual, e aí entram umas questões, né? Recentemente eu consegui rodar com um PC com 4 gigas de memória RAM. É bem difícil fazer, ele fica travando, aí você tem que fechar o Chrome, abrir de novo, carregar, ele anda mais um pouquinho, trava. Ele vai fazendo isso várias vezes até um momento que ele carrega tudo, e aí você consegue, aí ele vai um pouco mais fácil que isso. Mas, idealmente, as pessoas pedem um sistema que tenha 32 gigas de memória RAM, Windows, e a placa de vídeo boa. Então, assim, pelo Quase que o menos. Node do Ethereum, né? O problema do Node no Ethereum é o armazenamento, né? Que é muito rápido, mas é um pouco disso, assim, não é qualquer Node que vai rodar, né? Eu rodei com essa de 4 gigas, roda, difícil rodar a roda. Comprei mais memória RAM para esse antiguinho também, chegou hoje, ainda não testei, mas idealmente é bom você ter isso. E tem alguns problemas. Começo, né? Tem uns problemas. Eles estão sediados nos Estados Unidos, se eu não me engano, na costa leste. E aí, por causa disso, eles tendem a comunicar com a menor latência, ou seja, é o que está mais próximo deles tem preferência no serviço. Então, para chegar aqui, por exemplo, em Portugal ou no Brasil, está se pegando muito pouco. Então, tem gente pegando muito mais serviço por estar simplesmente próximo do que necessariamente o sistema, o computador ser melhor ou não. Agora, se o cara tem o melhor dos dois mundos, ele está pegando muito mais serviço, entendeu? Então, tem esse Sim. problema. Eles estão trabalhando nisso. A ideia é que isso seja mais descentralizado, então eles vão sortear mais ao redor do mundo. Talvez com o tempo façam até servidores, como uma pool mesmo, fazer servidores em mais locais do mundo, né? Como tem pools. No momento ainda não é. Então, assim, é um momento ainda muito de construção dessa comunidade. Então, é por isso que eu falo para ninguém rodar, pegar um negócio que vai comprar computador novo para isso. Se quiser pegar para testar e usar, assim, ó, eu loguei hoje, e até o momento hoje eu não ganhei um Satoshi. E estava vindo caindo ao longo do tempo, né? Então, assim, pegando 100, 200 Satoshis por dia. Na fase de teste, tinha nego pegando 50 mil, 100 mil satoshis por dia. Então, assim, na fase de testes era uma outra forma que estava sendo testado. O cara estava basicamente queimando o dinheiro dele de investimento, mas era dessa forma que estava acontecendo. Isso pode ser que volte a esse nível? Pode ser que volte, mas aí depende também das pessoas, que agora tem gente querendo comprar. E as pessoas vão querer comprar quando a coisa estiver estável, mais estável e tal, mas assim, há umas demandas de compra, há compras acontecendo, só que é aquilo, é esse sistema novo, então vão fazer uma forma mais de divisão de dinheiro mais igualitária, por assim dizer, de pools. Então, eles vão colocar numa coisa 80-20%. Então, assim, 80% para os melhores equipamentos, mais 20% para os piores equipamentos também, para todo mundo participar. Eu pensei num sistema tipo de pool. Então, assim, são 7 satoshis por consulta. O cara podia ganhar 5, o cara que faz, o site ganha um, e esses dois é dividido para todo mundo que está online no momento. Pode ser uma coisa nesse sentido, né? Assim, Eu tô pensando aqui, tô achando interessantíssimo de avaliar
como que a gente, às vezes, agora que a gente tem um pouco mais de conhecimento, né, de descentralização e do que veio a ser blockchain, etc., você consegue ver nisso o início de uma revolução, igual foi lá atrás, e a gente não estava antenado para o que aconteceu, sabe? Exatamente, Tipo assim, tá exatamente. trazendo, ele remete muito, né, ao que foi, né, tipo assim, aquelas poucas pessoas contribuindo voluntariamente, em tese, né, para uma rede e tal, tudo bem que tem remuneração em Bitcoin, beleza, mas, tipo assim, é interessante você avaliar isso, né? Eu te falei, estou logado desde as 10 horas da manhã, são 10 horas da noite, que, né, que eu dei uma reiniciada aqui, que eu estava testando os negócios. Não ganhei nenhum Satoshi, mas eu estou aqui porque eu acho que é importante, né, assim, a gente colocar isso, relatar problemas, como, né, como líder de comunidade, eu estou lá vendo problemas, estou perguntando na comunidade, né, tem a parte em português lá, fala, galera, o que que vocês acham que poderia melhorar, entendeu? Para tentar levar para os caras. Eu acho que a gente vai ver, eu creio que a gente vai ver isso emergindo o mesmo sistema de pools que a gente viu no Bitcoin, entendeu? Então, assim, a remuneração, É, parece muito, né? porque as pessoas não vão querer deixar o computador ligado para não ganhar nada porque está longe, entendeu? Então, assim, vai ter que ter uma remuneração base para quê? Para que o ganho não seja tão volátil para ter que lidar com menos volatilidade, ou seja, o sistema de pools deve emergir nesse sentido. Então, porque é a melhor forma. Então, ainda que a gente tem no sentido de descentralização por prova de trabalho, que é o que está acontecendo aqui, é prova de trabalho, né? Não é processamento que está sendo vendido da mesma forma de mineração. Isso aqui é Bitcoin nos primórdios. Então, o que você está ganhando financeiramente é pouco no momento, mas é um cenário muito disruptivo dessa venda desse processamento, né? Já tem players interessados e olhando, mas assim, é lógico que você não vai ter um chat GPT falando assim, beleza, vou comprar isso aqui, esse volume todo, porque é legal, né? Esse conceito todo, vou dar essa demanda aqui, porque o cara tem um serviço na qualidade dele, já tem estrutura. Mas muitos modelos que estão começando podem optar por essa remuneração ao invés de adquirir equipamento, né? Então, esse é um ponto Você abre interessante. porta para o cara, exatamente, poder escolher, né? Livre mercado. Já falamos disso Exato. diversas vezes. Ao contrário do episódio anterior que a gente falou de cerco regulatório, aqui a gente está criando um mercado facilitado. Olha, você quer iniciar um negócio que você não sabe se vai dar certo? Põe para rodar, ao invés de você comprar, como eu falei, US$ 1.800 só a placa de vídeo, mais um sistema, por mais barato que seja, estou falando de um kit de AliExpress, mais €200, né? Mas, quer dizer, ou seja, a gente está falando de €2.000, começa pagando 7 satoshis por chamada e bota ele para rodar. E aí você vê se funciona. Você começa a ter assinatura, você começa, né? Então é um pouco disso que, né? Porque esse modelo ele roda em diversas aplicações. Você pega o API dele e bota no teu site. E aí você fala assim, olha, aqui isso aqui responde por inteligência artificial XTEMA. E você pergunta para ele, junta com as coisas. Então assim, você abre possibilidades infinitas para o cara testar num custo praticamente zero, de 7 satoshis por chamada, né? É, E cara, é assim, isso. é engraçado você, você olhar esse negócio o que pode vir a ser, né? Sei lá. Assim, eu falei num post recente, assim, eu não, eu não sei se vai ser o GPU Utopia, porque é uma empresa, né? Assim, eu não sei como é que vai ser o andamento disso, mas é um pouco do tipo, é como se fosse o MP3, entendeu? Assim, pode não ser o GPU Utopia, ele for tipo um Napster, mas certamente o modelo tem muito potencial de vir para ficar, sabe? Você poder E rodar também coisas. isso abre precedente para, eu acho assim, para ideia, para a Exato. grande ideia do que é você conseguir descentralizar poder computacional para desempenhar X atividade, que
qualquer que seja essa atividade, e aí você, com um poder computacional descentralizado, você consegue atingir coisas e chegar em lugares aonde, por exemplo, a regulamentação às vezes impediria que você atuasse. Exato. E já tem certos pensamentos assim, né? Porque ele usa a capacidade da GPU. Já tem uma galerinha pensando em como fazer estilo rig, porque não é da mesma forma, né? Porque quando tem comunicação de dados, você não pode simplesmente colocar esse riser da mineração. O riser da mineração, ele basicamente, deixa eu ver se eu consigo explicar de maneira simples. O riser de mineração, ele pega só a linha de eletricidade e uma linha de comunicação do PCI e passa. Ah, nós temos 16 linhas de comunicação. Então, provavelmente essas rigs, quando surgirem, elas não virão desse normal, elas virão daquele extensor. É um negócio que você pluga inteiro na saída do, do PCI Express do computador e eleva aquilo num lugar mais alto, mas toda a comunicação de dados. E aí você vai ter que ter placas-mães ainda mais robustas para lidar com canais de comunicação de vários, de 16 linhas de comunicação, né? O PCI Express 4X, né? Versão 3 pelo menos. Idealmente 4, mas versão 3. Então, assim, É um pouco complexo para quem é burro, mas tudo assim, bem. você tem uma grande demanda de comunicação de dados, não é só a demanda de enviar um sinal de processamento como é na mineração. Você faz um hash, aquilo lá só precisa chegar a informação rápida no servidor. Essa informação, ela tem, não é nem bits, ela é bytes, é nada de informação. Então, isso aí passa por uma linha de comunicação com um processador muito rápido. Agora, no caso dessa venda de processamento de inteligência artificial, de modelo, não, a demanda por dados pro processador é muito grande. Tanto é que até eu falei para você em off que nos testes que eu estava fazendo, se eu colocasse para minerar do jeito que estava, quando aparecia alguma coisa da inteligência artificial, ele travava e cortava porque a carga para o processador era muito grande, como é um kit Xeon, ele não vem com uma placa-mãe que aguente muito processador muito parrudo, como é o que eu peguei. Então, é isso. Ele tem essa demanda por comunicação e por processamento muito maior do que a mineração, assim, a comunicação processador GPU. Diferentemente da mineração, que o processador fica dormindo lá e a mineração rolando. Assim, dá para ter uma ideia. Para mim é um pouco complicado de entender, mas dá para ter uma ideia. Estejam à vontade para perguntar no Twitter, ou até na própria comunidade do Discord, do GP Utopia, esses conceitos, assim, dá para a gente conversar bem. O Berna tem conteúdo produzido mais técnico sobre isso também, em umas lives que ele faz. Vale a pena dar uma conferida no canal dele. Inclusive, se você não conhece o Berna, está aqui na nossa entrevista também, tem uns passados, é só dar uma conferida. Mas acho que é isso, né? É aquela Eu acho que coisa. é. Esse tema é É, seu, você que sabe dele, eu sei pouco. mas é isso, né? Assim, entenda que é alguma coisa na vanguarda, pelo amor de Deus, não saiam comprando coisas assim à torta e à direita. Cara, se você fala assim, meu, eu quero comprar um PC gamer e tal, não sei o quê, para mim, eu vou comprar esse pensando no GPU Utopia, talvez eu rode. Aí é um outros 500. Aí pode entrar em contato, a gente ajuda e tal. Mas comprar só para isso, pensando assim, cara, vou gastar X mil reais, e quanto é que eu vou ter isso de volta? Não, não começa porque não está nesse momento para isso, né? Tem até o próprio
CEO do Geprotopia no grupo interno falou assim, olha, eu não recomendo ninguém comprar ainda, né? Pode ser que o momento a rentabilidade suba muito, a gente mude o sistema, faça uma coisa mais parecida com tudo e a remuneração fica mais estável para todo mundo, e aí vale a pena. No momento, se for pensar em rentabilidade, não faça isso. É mais ou menos aquela, como é que se fala? Foi quando o Danny até falou, né, que ele pegou o início, né, da mineração numa época que dava para você fazer isso, né? E ah, talvez por ser uma coisa muito nova ainda não é interessante de fazer isso com a GPU Utopia, mas tudo bem. É bom falar isso, né, que fique É de... aquela coisa, assim, se do nada a rentabilidade subir muito e se manter subindo muito, a pessoa que for comprar só para investir vai perder o começo dessa subida. Acontece, né? Então, assim, quem vai ganhar? Quem já tem um sistema, né? Como no caso dos mineradores que não venderam nada do sistema, então tudo pronto lá. Então, o dia que o Berna ficou sabendo, ele ficou sabendo, eu marquei ele, era eram, né, aqui no Brasil, aqui em Portugal, era tipo meio-dia, quando era 6 horas da tarde, ele me mandou a foto, ele já tinha 5 sistemas rodando. Por quê? Porque ele tem Cara, que todo. absurdo, né, cara? Ele tinha todo o maquinário em casa, ele tem as placas-mães, ele tem as placas de vídeo da rede de mineração, então ele já tinha tudo, assim, ele só não tinha mais um sistema rodando porque tinha acabado a memória RAM, porque precisava de muita. Então, ele botou tudo rodando e, ou seja, se isso fosse uma rentabilidade alta, óbvio, ele saiu na frente. Por quê? Porque ele tem o negócio. Agora, se você for comprar pensando, eu preciso pagar o sistema de volta com isso, não faça isso nesse momento. Espere a rentabilidade, os vídeos vão surgir, a gente vai divulgar, mas se você tiver um sistema parado em casa, um sistema de uso múltiplo, eu uso isso aqui um pouco para jogos, edito um pouco de vídeo, pô, aí você comprar um SSD, gravar um Windows nele, fora disso, dar um boot por esse SSD e usar ele para GPU Utopia, aí fica fácil, fica rápido, barato. Então, aí talvez valha a pena você arriscar e pensar numa coisa assim, mas comprar sistema do zero, não recomendo nesse momento ninguém fazer. E olha que nós estamos gravando isso aqui dia 3 de outubro. Pode ser que quando esse episódio saia, eu já esteja falando que vale a pena, assim, não sabe, mas é bom colocar a data nessa hora. Exatamente. Mas Bom, acho que ficou claro. isso. Acho que agora a gente já pode ir para notícia da semana. Cara, deixa eu Você traz para gente. pegá-la. Bom, vamos lá. Corretoras de Bitcoin poderão entrar no Fundo Garantidor de Crédito, segundo o projeto de lei. Você Tem um tá de projeto de sacanagem. lei. Sério, seríssimo. Projeto de lei rodando. Notícia de hoje, cara. Não, ontem, dia 2 do 10. Você ia falar? Eu ia falar puta que É, eu pariu. Eu, é. eu parei no meio, não foi porque você parou. Eu parei para não tentar falar palavrão, mas agora já foi. Enfim, cara, é muito maluquice. Tem um projeto de lei aí que a relatora do projeto é a senadora Soraya Tronic. É, e Quase falou trambique. é porque eu não sabia o nome todo dela, eu me confundi. Mas enfim, aí nesse projeto também tem algumas penas para piramideiro, pegar prisão e blá blá blá. Mas enfim, o Fundo Garantidor de Créditos, para quem não sabe, para quem vem do mercado tradicional, tipo eu, alguns investimentos tradicionais eles são cobertos, entre aspas, pelo negócio chamado FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que cobre até R$ 250 mil por CPF, dependendo do investimento que você faz. Por Então, se você tem instituição. um. É, Por, não, né? Não. É por por, instituição? C- por CPF, por instituição. Ó, Jesus Cristo, então é dinheiro demais. Então, enfim, né? É, aí eles, em tese, né, essa instituição, ela garante que por mais que aí você comprou um CDB de qualquer coisa lá, e aí quebrou, até 250 mil por CPF por instituição, então você será ressarcido pelo FGC, né? Em tese, né? Claro. Aí eles estão querendo aplicar essa porra desse FGC para as corretoras. Mais uma vez, né,
uma bela de uma vontade que eles têm de Confirmando, é ajudar. isso mesmo, tá? Será de R$ 250 mil por instituição, por CPF. Então, Tá, sei lá, não, você tem beleza. Bradesco, Itaú, Caixa, e os três falem, você tiver 250 mil em cada um, você receberia 3 vezes. É um fundo privado, né? É É, um, é um conglomerado financeiro. Aqui em Portugal é um fundo público, que dá mais medo ainda. E tem, assim, eles te pagam até um valor X, que eu não me lembro, acho que até 200 mil euros, mas a partir de 50 mil euros, se eu não me engano, você pode ser obrigado a prestar esclarecimentos desse dinheiro antes deles te pagarem, entendeu? tipo assim, você já tinha essa grana, mas não, eu quero saber mais. Exato, exato. Assim, não, mas peraí, você não está declarado, entendeu? Aí os caras vão cruzar dados para saber se você declarou tudo e tal, não sei o quê, entendeu? Ah, é difícil demais, pessoal. Lindo, Enfim, lindo. aí eles estão querendo aplicar isso a corretoras de Bitcoin no Brasil, ou seja, vai gerar uma demanda, vai gerar um aumento de custo, vai gerar aumento de burocracia, vai encarecer o serviço, obviamente, né? Quem vai pagar é óbvio que não é quem está fazendo a porcaria da lei, claro. No meio dessa lei também, eles estão falando para fazer com que as corretoras pratiquem a segregação patrimonial. Para quem não sabe o que que é, as corretoras de criptomoedas no Brasil, elas não têm segregação patrimonial, ou seja, o dinheiro seu que lá está, ele passa a ser parte integrante do patrimônio da empresa. Então, se essa empresa falir, o seu dinheiro que lá estava, como era Entra parte na do massa patrimônio falida. deles, também está falido e elas não te ressarcem. Isso foi um problema que veio à tona na época da FTX, quando ela quebrou, mas ainda assim, você vê, né, a nossa lei que fala que tanto se preocupa com o contribuinte, com o investidor, e aí que a gente quer garantir que não tenha fraudes, por isso você tem que mandar para a gente a foto segurando o documento, ninguém passa a lei para impedir segregação, para fazer segregação patrimonial, né? Então, assim, que fique claro que ninguém está pensando no seu bem, né? Não seja iludido a esse ponto. Então, Ah, assim, certeza. a lei está vindo para que, em tese, isso seja praticado. Se vai rolar ou não, eu não sei. Já falamos, né, que existe uma associação brasileira de cripto, qualquer coisa lá, que ah, não está muito focada no cliente final. É, E assim, FGC em corretora, cara, nossa, isso vai. Não acho que isso seja aprovado, mas se for, isso vai ser uma farra danada, porque a facilidade, né, por causa da volatilidade com que você perde dinheiro com Bitcoin é grande. Porque assim, você pode perder de um dia para o outro por causa da volatilidade. E aí é Sim. capaz de gente inventar de vender só para querer exigir fundo garantidor de crédito, sei lá. O brasileiro é uma caixinha de surpresa. Enfim. Não só isso, mas assim, é, por exemplo, tem corretoras aqui internacionais que elas têm auditoria em tempo real, seguros contra anexo mesmo a diz ter isso. Eles têm sistema de auditoria em tempo real e seguro de não sei lá quantos milhões de dólares cobrindo e tal. Você pode duvidar disso, né? Você pode não concordar, mas assim, é privado. Ela escolheu fazer, não é uma imposição, né? É uma demanda de mercado. Então, seria interessante ter seguros financeiros em relação a isso. Isso é interessante no livre mercado, ter essa demanda. Agora, não que isso venha em imposição de lei e ainda colocar tudo no mesmo balaio, né? De tipo, está tratando o corretor igual você está tratando o banco, né? E aí a gente sabe para onde essas regulamentações vão. Ah, cara, e é o que a gente falou no último episódio. Não vai melhorar. Assim, essa regulamentação, ela não é uma regulamentação em tese que tenta limitar, né? Igual são as leis que estão querendo limitar P2P, compra e acesso a cripto, né? Tudo bem, não é esse o caso. Mas
esse excesso de regulamentação ele traz um problema bem grande, porque isso vai acabar afetando quem usa, vai aumentar o custo. Então, tipo assim, se o pessoal estava reclamando do spread da BIPA, por exemplo, cara, eles tendo que ser cobertos dos fundos garantidores de crédito, vai chegar uma taxinha para eles. Você acha que eles vão pagar isso como? É óbvio que eles vão aumentar o spread. Cara, sabe, eles não vão assumir o risco. Eles não vão assumir o custo. Então, cara, é isso mesmo. Pois é. Bom, mais uma notícia do mundo palhaço, né, do Estado querendo atrapalhar a liberdade dos indivíduos, né? Isso, isso basicamente se resolveria com adoção em massa, com demanda, com venda direta de minerador, né? Enfim, com mineração descentralizada, já que as pessoas têm um pouquinho dentro de casa, pressionaria o uso. Então, a solução, ela existe, ela só precisa ser incentivada e as pessoas usarem, né? Começar a não fazer o caminho fácil, entre aspas, da corretora, mas ir para o caminho do indivíduo soberano. E acho que é isso, né? Cara, por mim fechou. Isso mesmo. Beleza, então estamos chegando ao fim de mais um episódio do Bloco Podcast. Se você gostou, por favor, deixe 5 estrelas no episódio, deixe seu like, se inscreva no canal, né? Sigam a gente nas redes sociais. Se chegou até aqui e ainda quer nos apoiar com algum satoshinho, envie para quinteiro@zbd.gg, ou se estiver no Fonta, nosso aplicativo favorito, é só clicar no episódio e enviar uns satoshinhos diretamente para a gente. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.